praticamente não ouve ninguém falando que está comprando ações. E quem fala que está comprando, como eu, por exemplo, acaba sendo crucificado. Porque fala, pô, você tá louco, o Brasil vai virar Venezuela. Você pode ser induzido a pensar, poxa, se estão vendendo esse papel numa intensidade muito grande, se ela está caindo, eventualmente tem alguma informação que outros têm que eu não tenho. Sim. Né? Então a pessoa acha que porque ela está caindo tem informação negativa, porque está subindo tem informação positiva. E isso nem sempre é verdade. Você quer um exemplo disso? São os resgates nos fundos. O investidor, ele olha uma ação de um bom setor, bem administrada, etc., definiu que aquele é um potencial alvo. Quando ela cai de preço, ele geralmente não tem tanta coragem para comprar. Ele fala, poxa, eu vou esperar mais, vou esperar cair mais, porque agora vai cair mais. Isso a gente tem ouvido muito ultimamente, né? Ah, tudo bem que tá barato, mas pode ficar mais barato ainda. Enfim, a partir do momento que ele decide e compra essa empresa para a carteira dele, muita gente que entrou na bolsa com um horizonte de investimento curto, ela vai querer o ganho rápido. Então ela vai estar falando, poxa, mas a renda fixa hoje, taxa de juros está perto de 14%, Selic, eu poderia estar ganhando o CDI, mas não sei quanto, investindo em algum instrumento de renda fixa. E essa daqui está parada, eventualmente está até caindo, né? Então, isso faz com que ela migra para a renda fixa, justamente vendendo no momento que era para estar comprando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem, e aí eu posso citar inúmeros exemplos, a Unipar foi um deles, de empresas que performaram mal um ano, andaram de lado no segundo, depois no terceiro ela subiu 2%, no quarto caiu mais um pouquinho, chega no quinto ano, ela sobe 500%, 800%. Parece mentira, mas existe. A Unipar era uma ação que quando ela estava cotada a R$6, a R$5, ninguém queria. Ela foi para R$120, fora os dividendos que ela pagou no meio do caminho, que superaram e muito os R$6 lá de trás. Então, quando você olha rendimento anual, para ações não funciona. Não é essa a forma de você investir. O dividendo ele vai te trazer a tranquilidade de que em momentos de baixa você vai continuar recebendo um fluxo de caixa que vai permitir com que você compre boas ações baratas com esse fluxo que está entrando, mas ao mesmo tempo nada garante que você vai performar melhor que a Selic. Não é essa a comparação. Se você for comparar com renda fixa ano a ano, você pode estar tomando a decisão errada por pressa. Sim, com certeza. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, né? Que investimentos ele é muito contraintuitivo, né? Você até citou o exemplo lá que no final do ano vem aquela lista, né? Do quanto performou os investimentos, né? E aí bolsa tá lá embaixo, né? Outros investimentos ali, uma criptomoeda está mais embaixo ainda. E a galera olha isso e ao invés de olhar aquelas que se são bons ativos, né, bons negócios, estão mais baratas, ele vai comprar o que já subiu, como aconteceu no caso que você citou do S&P 500. No topo histórico, a galera comprando, enquanto outros investimentos estavam baratos naquele momento e a galera acabava vendendo até e migrando para o que já estava mais caro, né, e acaba perdendo dinheiro nessa pressa aí. Existe um componente psicológico muito forte aí, né? Hoje em dia, você praticamente não ouve ninguém falando que está comprando ações. E quem fala que está comprando, como eu, por exemplo, acaba sendo crucificado. Porque fala, pô, você tá louco, o Brasil vai virar Venezuela, por que você está comprando agora se você pode pagar mais barato daqui a 3 meses ou daqui a 1 ano? Então, é contra o senso comum. Isso, por natureza, você fazer uma coisa que é contrária à maioria, para algumas pessoas já gera um senso de que está fazendo a coisa errada. Fala, pô, se eu tô comprando ações, mas o Ivo, a Débora, meu vizinho, meu tio, tá todo mundo falando que agora é o momento da renda fixa, será que eu tô indo no caminho certo? Então começa por aí. Exatamente. Outro ponto que eu acho que é importante a gente ver
investidores, e o Barsi não é o único, que construíram verdadeiras fortunas na Bolsa ao longo dos anos, né? Você tem os famosos brasileiros, o Barsi, o Luiz Alves, Parisotto, etc. Mas você tem inúmeros outros Barsis que são desconhecidos. Talvez não com patrimônio tão grande, mas com patrimônio extremamente generoso e principalmente uma geração de renda muito favorável com dividendos. Esses investidores, você acha que eles repetiram o comportamento da maioria ou eles foram uma minoria que acreditaram naquilo lá e atingiram esse patamar? Eu, sinceramente, eu acho que é a minoria. Eu acho que é meio óbvio até isso. Outro ponto em relação a esses investidores, esses cabelos brancos, que às vezes você encontra em uma ou outra assembleia, numa reunião com investidores das empresas, eles não ficam pingando de investimento. Eles compram ações e não é assim, esse ano você está investindo em bolsa ou você está olhando outros... É sempre bolsa. Existem momentos que ele está comprando mais ativamente, momentos que ele está vendendo uma ou outra posição, e a grande parte do tempo ele está esperando. Ele tem a posição dele lá e ele não está fazendo nada. Ele está simplesmente esperando o momento lá do jacaré fechar a boca, que o Barsi tanto gosta de dizer, né? Uma coisa que você estava falando também sobre ir na contramão das pessoas, a maioria das pessoas não gosta de comprar uma ação quando ela está caindo. Mas o que eu gosto de olhar, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma bolsa que ela tá lá na vitrine, linda, maravilhosa, e eu quero comprar. Qual o sentido de eu não comprar essa bolsa com desconto, quando ela tá lá com desconto de 20%, 30%, e esperar ela voltar para o valor normal ou aumentar o valor para me comprar? E é isso que fazem com as ações, não querem comprar a ação descontada. E aí quando sobe, não, a ação tá subindo, eu vou comprar. Não tem muito sentido. E a mesma empresa, né? E aí vem de novo o psicológico, né? Talvez a grande diferença, pro exemplo da Bolsa, é que quando você olha no mercado uma ação caindo, você pode ser induzido a pensar, poxa, se estão vendendo esse papel numa intensidade muito grande, se ela tá caindo, eventualmente tem alguma informação que outros têm que eu não tenho. Sim. Né? Então a pessoa acha que porque ela está caindo tem informação negativa, porque está subindo tem informação positiva. E isso nem sempre é verdade. Você quer um exemplo disso? São os resgates nos fundos. Os fundos de ações e até multimercados mesmo nos últimos tempos sofreram ondas de resgate massivas. Quando você tem um fundo de ação, o gestor ele se vê obrigado a vender uma posição para atender esses resgates, muitas vezes ele tem que vender na hora. Ele não vai perder o fundamento. Ele não vai tentar ali ver o melhor preço ou manter ela no nível de preço adequado que ele ganha um pouco mais, ou esperar o melhor momento, ou vender. Exatamente, não tem essa questão da perda do fundamento. Ele precisa sair dessa posição para devolver o dinheiro para o cotista. Sim. Se for uma small cap, então, é strike. Ou seja, nem sempre quando você vê uma ação caindo é motivo de preocupação. Aliás, pelo contrário, eu acho que se você vê uma ação caindo e você tem caixa, é aquele momento que você consegue comprar mais ações com o mesmo recurso. E exatamente. Mais ações significam mais dividendos, já que o dividendo é pago em função da sua posição em número de ações e não pelo valor investido. Com certeza.